Oi, pessoal! Estou aqui com vocês para falar um pouquinho dos conteúdos de ciências dessa semana. A gente vai dar sequência aos estudos que a gente começou na semana passada. A gente falou então semana passada dos estados físicos da matéria. E hoje a gente vai falar das propriedades da matéria. Lembrando então, como eu falei na semana passada, que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e que possui massa. Tá? Então, nós somos matéria, somos feitos de matéria. Qualquer objeto que vocês estão vendo aí, tocando, que vocês consigam perceber, é matéria. O ar é matéria. Se eu encher uma bexiga, eu vou ver que ele ocupa um lugar no espaço, tá? Então, tudo que ocupar lugar no espaço e tiver massa é matéria, certo? Só que essas matérias, elas apresentam propriedades. E essas propriedades ou características dessas matérias, elas podem diferenciar uma matéria da outra, que aí eu chamo de propriedade específica, que é aquela propriedade que para uma matéria é uma coisa e para outra matéria é outra, tá? Por exemplo, se eu pegar a água e o álcool, eu posso ter propriedades que são características da água, mas não são características do álcool. Eu consigo diferenciar os dois usando elas, tá? Então, a gente fala que é propriedade específica. Mas a gente também tem propriedades que são semelhantes e estão aí em todas as matérias, que é a propriedade geral da matéria, como a dureza, né, como a massa, e a gente vai ver isso depois. Então, eu não consigo diferenciar uma matéria da outra só pelas propriedades gerais, tá? Então, a gente vai começar falando das propriedades específicas. E nessa semana, a gente vai estudar duas delas, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Como a gente viu na semana passada, o ponto de fusão é a temperatura em que os materiais passam do estado sólido para o estado líquido. Então, vamos diferenciar. Fusão é o quê? Passa do estado sólido para o líquido. E ponto de fusão é a temperatura em que isso acontece, tá bom? Por exemplo, o ferro passa do estado sólido para o estado líquido a uma temperatura de 1538 graus Celsius. Então, essa temperatura é o ponto de fusão do ferro. E é só dele, é característico dessa matéria, ferro, certo? Ponto de ebulição é a temperatura em que os materiais passam do estado líquido para o estado gasoso. E aí a gente diferencia de novo. Quando eu falo em ebulição, eu estou falando da passagem do estado líquido para gasoso. Quando eu falo em ponto de ebulição, eu estou falando a temperatura em que acontece essa transformação, tá? E o exemplo que eu dei para vocês é da acetona, que ela passa do estado líquido para o estado gasoso a uma temperatura de 56,5 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição da acetona é de 56,5 graus Celsius. O que significa isso? Significa que se eu aquecer a acetona a essa temperatura de 56,5 graus Celsius, ela deixa de estar no seu estado líquido e vai passar para o estado gasoso, tá? E abaixo dessa temperatura, ela está no estado líquido. Vamos entender isso melhor vendo um esqueminha que eu montei para vocês. Então, a gente tem aqui, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que são as temperaturas onde acontece a fusão e aonde acontece a ebulição. Durante essa fusão e essa ebulição, as temperaturas permanecem constantes. Então, enquanto estiver acontecendo a transformação do sólido em líquido, a temperatura não muda, tá? E enquanto estiver acontecendo a transformação de líquido e gasoso, a temperatura não muda, ela permanece constante, certo? Agora, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que uma matéria tem o seu ponto de fusão igual a 20 graus Celsius. E o ponto de ebulição igual a 110 graus Celsius. Então, imagine que aqui é 20 e aqui é 110. Significa que toda vez que essa substância, essa matéria,
estiver em uma temperatura menor que 20, ela vai estar no estado sólido. Toda vez que ela estiver numa temperatura maior que 110, ela vai estar no estado gasoso. E quando a temperatura for maior que 20, mas menor que 110, ela está aqui no meio, no estado líquido, tá? Então, eu coloquei para vocês, ó, a temperatura vai aumentando assim, tá? Toda vez que a temperatura for menor, ela estiver antes do ponto de fusão, a matéria está no estado sólido. Enquanto está tendo a fusão, enquanto está nessa temperatura do ponto de fusão, a matéria vai estar líquida e sólida, porque ela está ali se transformando, tá? Quando a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a matéria está no estado líquido. E quando estiver acima, mais alta que o ponto de ebulição, ela está no estado gasoso, tá? Na temperatura de ebulição, tá no ponto de ebulição, eu vou ter líquido e gasoso junto, porque tá acontecendo a transformação. Tudo bem? Pessoal, é só isso que eu quero que vocês entendam essa semana. Mas para facilitar, para ficar mais claro, eu vou explicar os exercícios que eu passei, que são 3, para vocês entenderem melhor o que eu quero que faça. E qualquer dúvida também, gente, é só chamar a gente no WhatsApp, que a gente está à disposição. Tanto eu, quanto a professora Catiane e a professora Marilena, tá? Então, ó, primeira questão. O ponto de fusão do ferro é igual a 1538 graus Celsius. E o ponto de ebulição dele é 2862 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Letra A. Se eu pegar o ferro e eu colocar ele a 25 graus, 25 graus ele vai estar sólido, líquido ou gasoso? E 190 graus? E a 2578 graus? Ele vai estar sólido, líquido ou gasoso? Então, sempre lembrando que abaixo da temperatura de fusão, do ponto de fusão, está sólido. Acima do ponto de ebulição, maior que isso, tá gasoso. E aqui no meio, líquido. Questão 2. Observe a tabela abaixo e identifique quais materiais estão sólidos em temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Então, a gente colocou aqui algumas substâncias para vocês, tá? O ponto de fusão de cada uma e o ponto de ebulição. Então, por exemplo, metano, o ponto de fusão é a 183 graus negativos e o ponto de ebulição a 162 graus negativos. Significa que uma temperatura abaixo de 183 graus negativos, 184, 185 graus negativos, ele está sólido. Se a temperatura for acima de 162 graus negativos, então 161, 160, ele vai estar gasoso. E a qualquer temperatura que esteja entre 183 negativos e 162 negativos, ele está líquido. Uma dica bem fácil para vocês responderem essas questões que tem a tabela é olhar aqui, ó. A temperatura está menor que o que está aqui? Está menor que isso? Então, é sólido. A temperatura está maior que essa daqui? Está aqui, ó, maior? Então, é gasoso. A temperatura tá aqui no meio, ela é o quê? Líquido, tá? Então, olha aqui se tem um ou mais materiais que vão estar no estado sólido a 20 graus Celsius e responda. A questão 3 é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma tabela com 2 metais, o galho e o rubídio, tá? Esses metais, eles são bem parecidos visualmente, só que eles têm propriedades diferentes. Então, o ponto de fusão do galho e o ponto de fusão do rubídio, tá aqui na tabela, são diferentes, assim como o ponto de ebulição deles. Considerando esses dados da tabela, eu quero que vocês respondam essas duas questões. Qual vai ser o estado físico dos 2 metais num dia que a temperatura tiver 35 graus Celsius? Eles vão estar sólidos, líquidos ou gasosos? Para isso, olhem o ponto de fusão e o ponto de ebulição.
Vou lembrar novamente. A temperatura menor que essas daqui tá sólido. Maior que essas daqui tá gasoso. Temperaturas entre essas duas tá líquido, tá? E qual o estado físico dos dois metais numa temperatura de 675 graus Celsius? É só falar como eles estão olhando aqui na tabelinha, tá bom? Pessoal, repetindo, qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês no WhatsApp. Espero ter ajudado e até uma próxima aula.